Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos voltando na aula de hoje, a tratar sobre determinantes. Na última aula a gente tinha falado da regra de Sarré e tínhamos falado do menor complementar, certo? Hoje a gente vai falar de complemento algébrico ou também chamado de cofator, certo? O complementar algébrico ou cofator ele parte da mesma ideia do menor complementar, mas ele é um pouquinho diferente, ele vai ter uma função mais prática, principalmente quando a gente for falar do determinante por recorrência ou como nós também chamamos do teorema de Laplace, certo? É o seguinte, o que vem a ser o complemento algébrico? Seja dado uma matriz M, uma matriz M de ordem n maior ou igual a 2, e seja a ij, ou seja, um elemento da matriz, né? Nós vamos definir como complemento algébrico do elemento AJ, ou também chamado de cofator, esse é o termo mais utilizado nos livros, certo? E indicaremos esse termo por AJ maiúsculo, certo? Como sendo o número dij vezes menos 1 elevado a i mais j. Refrescando a memória de vocês, o que vem a ser o dij? O dij, que nós vimos na aula passada, é o menor complementar. Então, quem vai ser o complemento algébrico ou cofator? Vai ser o menor complementar que nós vimos na aula passada, vezes o menos 1 elevado ao i mais o j. Lembrando, quem é i e quem é j. O i é o número da linha que o elemento pertence. E o j vai ser o número da coluna que o elemento pertence. Então, por exemplo, dada essa matriz M aqui, certo? Vamos calcular o A11, A21 e A13, ou seja, o complemento algébrico, certo? Um vai ser o A11. O A1 será menos 1 elevado a i mais j. Quem é o i? O i é 1 e o j é 1. Então vai ficar 1 mais 1 vezes o d 1, já que o i é 1 e o j é 1, certo? Então nós vamos ter menos 1 elevado ao quadrado vezes esse d1. Lembrando, quem é o d1? É o determinante da minha matriz tirando o valor dessa linha e dessa coluna. Ou seja, quem é a primeira linha dessa matriz? Essa daqui, né? E quem é a primeira coluna? Essa daqui. Então nós vamos retirar essa primeira linha, essa primeira coluna, e eu vou calcular o determinante dos elementos que sobraram, ou seja, vezes o determinante de 4, 5, 8 e 3. Menos 1 ao quadrado é 1. E esse determinante aqui nós vamos calcular fazendo produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, ou seja, 4 vezes 3 menos 8 vezes 5. Isso aqui vai nos dar 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Nós vamos fazer só no caso 12 menos 40, que no caso vai nos resultar em 28. Então esse é o complemento algébrico A1, tá bom? Vamos calcular agora o A12. Vou dar só um minuto aqui só para eu ajeitar aqui uma coisa. Pronto. Vamos calcular o A12 agora. Quem vai ser o A12? Vai ser o menos 1 elevado ao i mais o j, no caso 1 mais 2, vezes d12. Certo? Quem vai ser isso? Nós vamos ter menos 1 elevado a 3 vezes o d12. Quem vai ser o d12? d12 será o determinante da matriz, tirando a primeira linha e a segunda coluna, ou seja, tirando isso aqui e isso aqui. Então nós vamos ter que determinante aqui? 1, 7, 8
3. Então, nós vamos ter menos 1 ao cubo é menos 1. E aqui nós vamos multiplicar a diagonal principal, que é 3, menos diagonal secundária, que é 56. 3 menos 56 é menos 53. Vezes menos 1, isso dá 53 positivo. Certo? E por último, nós vamos calcular agora o A13. Quem será o A13? Vai ser menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes o determinante, tirando a primeira linha e a terceira coluna. Então, o determinante vai ser 1, 4, 7, 5. Isso vai ser 1 mais 3 é 4, menos 1 elevado a 4 é 1. E aqui nós vamos ter 1 vezes 5, 5, menos o produto da diagonal secundária, que é 28. Isso me dá 5 menos 28, menos 23, vezes 1, menos 23. Então, esse é o complemento algébrico esse complemento algébrico que a questão pede, né? O A13. Por que esse conceito é importante? Nós vimos o conceito de menor complementar, para a gente poder entrar no conceito de complemento algébrico. A partir do conceito do complemento algébrico ou cofator, esse conceito vai ser importante para a gente entrar no determinante por recorrência, ou que nós chamamos também, que nós vamos ver mais à frente, do teorema de Laplace. Certo? E como é que funciona esse determinante por recorrência? Da seguinte forma. Seja M uma matriz de ordem n, certo? Nós vamos definir como o determinante da matriz M, independente da ordem dessa matriz, da seguinte maneira. Se M é de ordem 1, o determinante da matriz é o próprio elemento que está dentro dessa matriz, né? Aquilo que a gente já viu lá no comecinho. Mas se M é de ordem 2 ou maior, certo? O que é que isso quer dizer? Essa regra da recorrência ela serve para calcular o determinante de qualquer matriz. De ordem 2, ordem 3, ordem 4, ordem 10 até. Certo? Ele é o mais prático para qualquer ordem? Então, não. Mas ele é um método, como diz aqui em cima, ele é o caso geral. Ele serve para você calcular o determinante de qualquer matriz. Se nós vamos ver alguns métodos mais à frente, se o cálculo de um determinante não der certo por nenhum outro, com certeza por esse método do caso geral ou por recorrência, você vai conseguir encontrar o determinante. Certo? Como é que vai funcionar esse determinante? Nós vamos escolher os elementos de uma linha ou coluna, certo? E vamos pegar esses elementos, multiplicar pelos seus respectivos complementos algébricos ou cofatores e somar tudo isso. Então, por exemplo, se eu escolher essa coluna aqui, eu vou pegar esse elemento, o A11, multiplicar pelo seu respectivo cofator, mais esse elemento multiplicado pelo seu respectivo cofator, mais o elemento seguinte multiplicado pelo seu respectivo cofator até o último elemento da coluna, certo? E somar tudo isso. Isso aqui vai me dar o determinante dessa matriz, certo? Em alguns casos, é mais fácil, a depender da coluna ou da linha que você escolha, certo? E nós vamos explicar por quê. Por exemplo, ele quer que calcule esses determinantes aqui, certo? O determinante dessa primeira aqui, nós vamos ter que, para utilizar esse método, nós vamos ter que escolher uma linha ou uma coluna, certo? Cujos elementos nós vamos multiplicar pelos seus respectivos cofatores e somar tudo isso, tá bom? Qual é a dica que eu posso dar? Sempre tente procurar a linha ou coluna que tenha a maior quantidade de zeros possíveis. Porque como nós vamos pegar o elemento daquela linha ou coluna e multiplicar pelo cofator, se o elemento for zero, essa multiplicação já vai dar zero, você não precisa calcular um monte de cofator, certo? Como é o caso aqui, ó.
nós vamos ter o seguinte. Se eu pegar essa coluna, como é que eu vou calcular aqui esse determinante? Essa letra A. O determinante será... Vamos pegar cada elemento. No caso aqui vai ser 3 vezes o A11, certo? Que é o respectivo cofator. Mais 0 vezes A21. Mais 0 vezes A31. Mais 0 vezes A41. Então perceba que, independente do valor do A21, do A31 e do A41, tudo isso aqui vai dar 0. Então, para calcular esse determinante, basta que eu calcule 3 vezes o valor do A11. Quem vai ser o A1? Aí vamos olhar lá o conceito de cofator. É menos 1 elevado à soma dos elementos, né? 1 mais 1, vezes o determinante, excluindo a linha e a coluna indicada. No caso, eu vou excluir a primeira linha e a primeira coluna. Ou seja, o meu determinante vai ser formado por 2, 0, 4, 4, 1, menos 2, 1, 3, 3. Certo? Então, isso aqui vai ficar 1 mais 1 aqui é 2. Então, isso aqui é menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1 vezes 3. Tudo isso aqui vai me resultar em 3. Então, aqui vai ficar 3 vezes. E aí, vamos calcular esse determinante aqui embaixo, certo? Como é que a gente calcula o determinante de ordem 3 por 3? 2, 4, 1. 0, 1, 3. 4 menos 2, 3. Algumas pessoas poderiam me perguntar, Lucas, eu não poderia pegar essas duas primeiras colunas dessa matriz e repetir aqui do lado? Não. A regra de Sarrey ela só é utilizável, certo? Quando eu estou falando de matriz 3 por 3. Essa daqui é de ordem 4. Não dá para eu utilizar Sarrey aqui. Só que agora dá, porque o meu cofator gerou uma matriz cuja ordem é 3. E aí eu posso usar a regra de Sarrey aqui, certo? Vamos repetir as duas primeiras colunas. 2, 4, 1, 0, 1, 3. Aí como é que nós vamos fazer? Produto da diagonal principal. Deixa eu só deixar já ajeitado aqui. Fica mais fácil. Produto da diagonal principal. Que vai me dar que resultado? 2 vezes 1 vezes 3, 6. 0 vezes menos 2 vezes 1, 0. 4 vezes 4, 16. Vezes 3, 48. Certo? Menos produto da diagonal secundária. Das diagonais, né? 1 vezes 1 vezes 4, 4. 3 vezes menos 2 vezes 2 dá menos 12. 3 vezes 4 vezes 0 dá 0. Então isso aqui vai me dar 48 mais 6. Isso dá 54. Aqui é 4 menos 12, é menos 8. Conhecimentos fica mais 8. Isso aqui me dá 62 de resultado. Então, quem é o valor desse determinante? 62. 3 vezes 62, 186. Esse é o valor desse determinante aqui. Então, perceba que a gente aprendeu a calcular agora determinante de ordem 4, utilizando essa regra dos cofatores, certo? Nós vamos resolver essa letra B agora. Que algumas pessoas podem pensar, agora então é só pegar a primeira coluna. Não necessariamente, certo? Vai ter casos que vai ser mais interessante você pegar outra linha ou outra coluna para calcular os cofatores. Como é o caso dessa segunda aqui. Lembra que eu disse, você vai escolher a linha ou a coluna que tem a maior quantidade de zeros. Quem é a linha ou coluna que tem maior quantidade de zeros? Essa daqui. Então, como é que nós vamos fazer aqui para calcular o determinante?
Isso vai ser 3 vezes A31, né? Terceira linha, primeira coluna, mais 0 vezes A32, mais 0 vezes A33, mais 2 vezes A34. Certo? Independente de quem vai dar esse cofator. Isso aqui é 0, isso aqui é 0. Então, nós só vamos ter aqui o quê? 3 vezes A31, mais 2 vezes A34. Quem são esses caras aqui? Isso vai ser 3 vezes A31. Eu vou tirar a terceira linha e a primeira coluna, ou seja, eu vou tirar isso aqui. Quem vai ser esse determinante? 2, 1, 1, 1, 4, 3, 3, 2, menos 5. Certo? Mais 2 vezes A34. Quem vai ser o A34? Eu vou tirar a terceira linha e a quarta coluna, ou seja, eu vou tirar... eu vou tirar isso aqui. Então vai ficar determinante de 1, 2, 1, 2, 1, 4, 4, 3, 2. E aí vamos calcular cada um desses determinantes e encontrar o resultado final, certo? Vou calcular esses determinantes aqui mais embaixo. Vou botar 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 3, menos 5. E aí nós vamos utilizar a Laplace. Repete as duas colunas, certo? 2, 1, 3, 1, 4, 2. Diagonal principal, vamos multiplicar. Isso aqui vai ficar como? 2 vezes 4, 8, vezes menos 5, menos 40. 1 vezes 3, vezes 3 dá 9. 1 vezes 1, vezes 2 dá 2. Menos. Diagonal secundária. 3 vezes 4 vezes 1, 12. 2 vezes 3 vezes 2, 12. E menos 5 vezes 1 vezes 1 dá menos 5. Isso aqui vai me dar que resultado? Menos 40 mais 9 dá menos 31, mais 2 dá menos 29. 12 mais 12 é 24, menos 5 dá 19. Menos 19. Menos 29 com menos 19 dá menos 48. Então isso aqui vai ficar 3 vezes menos 48. O resultado desse determinante aqui. Tá bom? Mais 2 vezes, e aí a gente vai calcular esse outro aqui. Eu vou apagar para fazer o próximo, certo? O próximo aqui em questão, no caso, vai ser 1, 2, 4, 2, 1, 3, 1, 4, 2. Repete. Multiplica diagonal principal. 1 vezes 2 vezes 2 dá 2. 2 vezes 4 vezes 4 dá 32. 1 vezes 2 vezes 3 dá 6. Menos diagonal secundária. 4 vezes 1 vezes 1 dá 4. Opa, esqueci de trocar o pincel aqui. Dá 4. Mais 3 vezes 4 vezes 1 dá 12. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então isso aqui eu vou ter como resultado 2 mais 32, 34. Mais 6, 40. E ali eu vou ter 12 mais 8, 20. Mais 4, 24. Menos 24. Isso dá 16. Então aqui eu vou ter 3 vezes menos 48. Isso daqui é 144. Negativo, né? Mais 2 vezes 16, 32. Isso daqui me dá como resultado menos 112. Então perceba que a gente acabou de calcular o valor de um determinante de ordem 4. Certo? É isso que me permite essa fórmula da regra geral, né? Do caso geral.
é a gente calcular qualquer determinante de qualquer ordem, tá bom? É simples, tem pouca conta? Não. Como nós podemos ver aí, tem uma quantidade considerável de contas, de números a se fazer, tá bom? Mas também não é nada do outro mundo, só requer cuidado, atenção, saber montar a questão, tá bom? E aí fica simples de resolver. Seguindo, vamos falar hoje do Teorema de Laplace ainda, que é a própria regra do caso geral. E aí a gente vai encerrar por hoje essa aula, tá bom? E aí vamos calcular o que é o Teorema de Laplace. O determinante de uma matriz de ordem n maior ou igual a 2 é a soma dos elementos de uma fila qualquer multiplicado pelos seus respectivos cofatores, ou seja, a regra geral, né? A primeira nós já fizemos, que é calcular o determinante do exemplo anterior utilizando o Teorema de Laplace, tá bom? E a segunda é a que nós vamos fazer agora e vocês vão ver como essa segunda, apesar de ser uma matriz de ordem 5, ela é bem simples de fazer, tá bom? Eu vou apagar aqui para a gente fazer a quinta questão. Então vamos lá. Como é que eu vou calcular o determinante? Eu vou escolher uma linha. Lembra que a gente falou? A gente escolhe uma linha e pega os seus respectivos elementos e multiplica pelos cofatores. Então, por exemplo, e a dica que eu dei a vocês qual foi? Escolha sempre uma linha que tenha vários zeros, tá? Porque isso viabiliza a conta. Então, eu vou fazer isso com a primeira coluna. Já que a primeira coluna só tem um 1, né? E o resto é tudo zero. Então, como é que vai ficar? Eu vou fazer 1 vezes A1 mais 0 vezes A21 mais 0 vezes A31 mais 0 vezes A41 mais 0 vezes A51. Certo? Perceba a quantidade de zeros que tem aí. Aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0 e aqui é 0. E aqui é o cofator vezes 1. Então, para calcular esse determinante, eu só tenho que calcular quem é A1. Quem será esse cofator? É menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o determinante excluindo aquela linha e aquela coluna. A coluna é essa, a linha é essa. Então, vai ser o determinante formado por 1, 0, 0, 0, 4, 0, 2, 1, 5, 1. Não, só um minuto. 4, 0, 2, 1, menos 5, 5, 1, 4, e 1, 0, menos 1, 2. Certo? E aí eu vou ter que calcular esse determinante. Certo? Porque aqui é 1 mais 1 é 2, menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Então, independente do valor que der aqui, vezes 1 vai ser ele mesmo. Então, isso tudo aqui é 1, que multiplicado por isso vai dar ele mesmo. Então, minha preocupação é resolver essa matriz. Como é que eu vou resolver essa matriz? Mais uma vez, ela é de ordem 4 por 4, não dá para usar Sarri. Eu vou ter que utilizar o cofator mais uma vez. Para isso, eu vou ter que escolher uma linha ou coluna que tenha vários zeros, de preferência, né? Se não tiver, vai ser o jeito de escolher qualquer uma. Mas de preferência, eu vou escolher a que tenha uma quantidade boa de zeros. O que, no meu caso, é a primeira, né? Porque no caso da primeira, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 1 vezes A1 mais 0 vezes A12 mais 0 vezes A13 mais 0 vezes A14. Isso é 0,
isso é 0 e isso é 0. Me sobrou somente 1 vezes A11. Quem é o A11? É o determinante da matriz tirando a primeira linha e a primeira coluna, que no caso é menos 1 elevado a 1 mais 1. Não se esqueça desse termo, tá? Vezes o determinante tirando da primeira linha a primeira coluna. 0, 5, 0. 2, 1, menos 1. 1, 4, 2. Certo? Aí agora o que é que nós vamos fazer? Vamos resolver isso aqui. Menos 1 elevado ao quadrado, né? Porque isso aqui é 2. Menos 1 ao quadrado é 1. Vezes 1 dá 1. Independente do que der aqui, vezes 1 é ele mesmo. Então tudo isso aqui se resume somente ao determinante. Eu só vou precisar calcular o determinante. Lucas, e agora? Eu posso usar Sarré? Posso. Uma das alternativas seria utilizar a regra de Sarré aqui. Que nós já temos um determinante 3 por 3, já dá para usar Sarré. Porém, eu quero continuar utilizando o Teorema de Laplace para mostrar a vocês que dá para fazer também uma matriz 3 por 3 por Laplace. Certo? E dá para fazer, dá. A depender do caso, sai até mais fácil, como é esse caso aqui. Porque lembra que eu disse a vocês que a gente tem que escolher uma linha ou coluna que tenha muitos zeros? É o caso desta primeira coluna. E aí nessa primeira coluna o que é que nós vamos ter? 0 vezes A11 mais 5 vezes A21 mais 0 vezes A31. Isso é 0, isso é 0. Certo? Então só me restou fazer 5 vezes A21. Mas quem é A21? É o cofator da matriz, onde nós vamos tirar a segunda linha e a primeira coluna. Então vai ser 5 vezes menos 1 elevado a 2 mais 1, vezes o determinante, tirando aquela linha e aquela coluna, ou seja, 2, 1, menos 1, 2. Agora basta que a gente resolva isso aqui. Então aqui vai ficar 5 vezes 2 mais 1 é 3. Menos 1 elevado a 3 é menos 1. Vezes produto da diagonal principal menos produto da diagonal secundária, né? Já que aqui a gente tem uma matriz de ordem 2. Então 2 vezes 2 é 4. Menos diagonal secundária. A diagonal secundária dá menos 1. Então como é menos, menos com menos dá mais 1. Então isso aqui vai me dar como resultado 5 vezes menos 1, menos 5. 4 mais 1, 5. Então o resultado final aqui desse determinante é menos 25. Reitero. Lucas, cheguei aqui, eu posso usar Sarré? Pode. Você vai chegar no mesmo resultado. Mas o que eu estou querendo dizer é, a depender do caso, pode se tornar mais fácil. Eu, pelo menos, nesse caso, achava mais fácil usar Laplace. Mas se você não quiser, você pode recorrer à regra de Sarré que vai encontrar o mesmo resultado. Tá bom? E aí, surge uma pergunta. Que eu não sei se vocês estão se fazendo, mas é uma dúvida que seria algo meio que imediato. Vamos supor que nessa segunda questão, no lugar desse 1 aqui, eu tivesse um 0. E aqui, onde a gente colocou 1, fosse 0. Eu também teria isso aqui zerado, né? Então, o determinante da minha matriz é 0, Lucas? Sim, o determinante da sua matriz seria 0. Isso nos leva a uma propriedade que nós vamos explicar na próxima aula, né? Existem várias propriedades derivadas do Teorema de Laplace e dessa regra geral por recorrência que dá para a gente mostrar que, com algumas características, a gente consegue calcular o determinante sem precisar necessariamente calculá-lo, por meio dessas propriedades. Uma delas é, se eu tenho uma linha ou uma coluna com todos os elementos iguais a 0, o seu determinante sempre será 0, por conta disso. Né? Se a gente for usar o Teorema de Laplace,
nós vamos zerar tudo e vai dar tudo zero, certo? Essa é uma das propriedades que nós vamos detalhar mais na próxima aula, tá bom? Mas já fica aí vamos dizer assim, já quero instigar vocês a na próxima aula participarem, né, assistirem com afinco para perceber que algumas propriedades vão nos ajudar na resolução, sem necessariamente ter que estar calculando sempre, tá? Essas propriedades elas podem ser uma mão na roda na hora de resolver determinados determinantes. Determinados determinantes foi boa. Bom, gente, pois é isso. Dúvidas nos comentários. Próxima semana, como a gente sempre tem acordado, a gente vai resolver. Vai ter um momento para tirar dúvida e se tiver surgido alguma, né? Tanto na aula como na resolução dos exercícios, que eu peço que vocês façam, né, do tema dessa aula, nós vamos ir esclarecendo aos poucos, tá bom? Pois, gente, abraço, tchau, tchau. Qualquer coisa, semana que vem a gente tira as dúvidas. Abraço, até mais.